Olá, companheiros. Que Deus esteja amparando o nosso propósito, que Jesus Cristo, nosso mestre, guia e modelo, esteja a nos trazer a iluminação necessária para que possamos realizar o nosso estudo de uma forma calma, tranquila, ordeira, para que possamos, acima de tudo, bem assimilar tudo aquilo que será objeto do nosso estudo, da nossa apreciação, para que possamos avaliar, para que possamos preencher todas as lacunas, possamos preencher todos os espaços concernentes àquilo que ainda é um pouco de obscuro ou de ainda não total compreensão no que se refere ao estado do espírito no momento em que nós fazemos a nossa passagem, no momento em que nós tornamos ao plano espiritual a nossa verdadeira morada e tudo aquilo que envolve essa situação. Por primeiro, é importante que destaquemos que para nós já está mais do que consolidado que a vida ela é ininterrupta. Uma vez que o espírito vive, esse passa a adquirir uma condição de não mais retornar àquele estado de inexistência. Ou seja, a vida continua, seja na condição de encarnado, seja na condição de espírito desencarnado. Significa dizer mais, significa dizer que enquanto estamos aqui como encarnados, se dará de forma certa e incontestável que em determinado momento nós retornaremos à pátria espiritual. E também é certa a afirmação que em outro momento retornaremos a esse corpo de carne, não no mesmo corpo, provavelmente isso já é de conhecimento geral, mas num corpo novo, naquele corpo zerinho, preparado para nós, para que possamos viver novas experiências, para que possamos dar continuidade a esse processo de progressividade, para esse processo de continuidade mesmo naquilo que está previsto para nós espíritos até adquirirmos essa condição de pureza. Dito isso, ficou claro também que o espírito é imortal. É imortal. E por conta disso, vamos ressaltar mais uma vez que mesmo quando estamos fora da carne, mesmo quando esse corpo perece, a vida do espírito continua. Ela continua. Só que quando nós deixamos o nosso corpo de carne e mais uma vez tornamos ao plano espiritual, de volta, mais uma vez, acontecem coisas que são inerentes a essa nova condição de espírito desencarnado. O objeto do nosso estudo, aqui no capítulo 3, que é da volta à vida espiritual, ela traz como objetivos, e já foram estudados, nós vamos só aqui dar mais uma pincelada, uma destacada, para a gente não perder aí a continuidade. A alma após a morte, sua individualidade, a separação da alma e do corpo e a perturbação espiritual, fechando o capítulo. Essa perturbação espiritual é exatamente aquela que será o objeto mais destacado no nosso estudo de hoje. E vejam bem a pergunta 163, quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Ou seja, nós, espíritos, deixamos o corpo físico, retornamos à espiritualidade. Nesse momento, a nossa consciência retorna de pronto e nos lembramos de tudo que antecedeu.
tudo o que se deu, estamos aptos a exercitar plenamente a nossa capacidade de memória? E o que os espíritos respondem? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Vamos entender agora o que seria essa perturbação. Perturbação, nesse caso, é o não entendimento. Perturbação é aquela situação que nos deixa, falando de uma forma física, nos deixa aturdidos, nos deixa sem compreender mesmo aquilo que está se passando. Então, não temos condição, o espírito não tem condição de identificar imediatamente o que está sendo objeto daqueles fatos. E ele fica confuso mesmo. O que está se dando? Por que eu me encontro agora nessa condição? Por que agora eu estou zonzo? Por que as minhas ideias não me chegam de uma forma automática? Olha, muitas são as respostas para todo esse tipo de questionamento. E muitas são as motivações. Né? Muitas são as motivações. Vamos nos lembrar, primeiramente, daquele momento em que nós chegamos aqui no plano físico e acabamos de nascer. Naquele momento, aquele corpo, o bebezinho, ele tem plena condição de consciência daquela condição mesmo que ele está passando ali? Não, ele não tem. E aí nós vemos aquele bebezinho, o que ele mais faz? Ele mais dorme. Ele mais dorme, mama, e o tempo vai se encarregar de fazer com que ele vá retomando aquelas condições. Não uma condição espiritual plena, vejam bem, mas a condição que vai dar a ele o exercício da capacidade que ele possui. Podemos chamar esse momento também de uma confusão? Podemos chamar. Uma perturbação? Podemos chamar. É como se fosse uma equivalência. Como se fosse uma equivalência. Quando nós tornamos ao plano espiritual, aquela condição é quase que a mesma. É quase que a mesma. Ela se dá de uma forma tal que a compreensão imediata nos foge. A gente não sabe ainda, propriamente, que desencarnou ou não. A gente não sabe como estamos, aonde estamos, mas o fato é que isso tudo vai ser aclarado. Tudo isso vai ser dissipado. E esse entendimento, essa capacidade do espírito vai ocorrer naturalmente. E ele vai se reconhecer como espírito desencarnado, ele vai se reconhecer no plano espiritual, ele vai se reconhecer nessa nova condição de desencarnado, de espírito que não tem mais a matéria, que não tem mais o corpo físico. E é interessante porque isso também não se dá de uma única forma. Isso não é uma receita de bolo. Porque dependendo da condição que promove o desencarne, temos uma consciência ou não do que está se passando. Dependendo de como aqui nos comportamos, aqui no plano físico, nos comportamos enquanto encarnados, isso pode alterar também esse momento, prolongando ou não. E mais importante, dependendo de como conduzimos as nossas vidas em relação ao aprendizado que nos chega. Porque o Livro dos Espíritos, através desses espíritos que se comprometeram e nos trazer as informações e a lucidez necessária, ele é claro em dizer para a gente o seguinte: olha, o conhecimento sempre é benéfico, o conhecimento sempre preenche.
Mas quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, parece que as coisas ficam mais fáceis, né? Parece que as coisas se aclaram, a ponto de nós entendermos com mais tranquilidade, a ponto de aceitarmos melhor e a ponto, inclusive, de amenizar e encurtar esse estado de perturbação e muitas das vezes o estado até de sofrimento. Porque o fato de nós desconhecermos e não nos vermos numa condição real traz sim um sofrimento, traz sim uma amargura. Então, enquanto aqui estamos e acessamos a doutrina espírita, que diz, antes de tudo, diz assim: viva bem, faça o seu melhor, tente desprezar os maus sentimentos, coloque-se na condição daquele homem que quer se renovar e observe a vida do ponto mais alto que você puder, de forma que realizar-se-á sempre o melhor que está ao seu alcance. Não tenham dúvidas que assim, quando o fazemos, nós temos uma condição de retorno à pátria espiritual muito mais amena, muito mais tranquila. E ali, de posse desse conhecimento, as coisas ficam mais tranquilas. Ah, mas eu não sou espírita, eu não tive acesso ao espiritismo, não tive a oportunidade do estudo. Significa dizer, então, que para mim as coisas serão mais tortuosas? Significa dizer que para mim as coisas serão mais difíceis? Olha, nunca dissemos que o espírita está livre de qualquer processo normal e natural que a vida nos impõe. Mas, quando bem entendemos o espiritismo e tudo aquilo que ele acrescenta em nós, como eu disse, tudo fica mais ameno e mais tranquilo. Agora, se eu não tive acesso, se eu não tive oportunidade, se eu não estudei a doutrina espírita, mas eu fiz tudo aquilo que me era possível fazer. Eu sempre olhei para o meu próximo da melhor maneira. Eu sempre procurei realizar tudo aquilo que era benéfico em termos coletivos. Eu deixei esses maus sentimentos, os sentimentos inferiores de lado, inclusive detendo-os quando eles chegavam a nível mental ou de pensamento. Eu conseguia dar um stop neles. Significa dizer também que esse seu estado de perturbação, mesmo quando você desconhecia a doutrina espírita, ele será também um estado que trará a você melhores condições naquele momento em que você tem que se reconhecer enquanto espírito desencarnado. Para nós espíritas, que temos acesso à doutrina espírita, que já sabemos esse processo da vida, porque vejam bem, estamos falando de vida, estamos falando da continuidade da vida. Quando temos essas informações, essa perturbação, ela é muito mais curta e mais rapidamente nós tomamos ou retomamos a condição de espíritos esclarecidos, espíritos que vão conseguir entender essa sua nova condição de desencarnado. Mas se eu fui um espírita que tive acesso a tudo isso e não pratiquei, e deixei de lado os ensinamentos que a doutrina faziam chegar a mim, olha, se assim foi, certamente a condição de desencarnado
chegará a mim, mas também a condição de todas as consequências de tudo aquilo que eu deixei de realizar. Porque a consciência, aquele sininho da consciência que nós já bem identificamos, vai falar para mim. Você agora é um espírito desencarnado, mas temos compromissos a ser cumpridos, tá? Porque toda a chance da prática devida no bem, no melhor, que você deixou de realizar, nós vamos ter que contornar isso. Nós vamos ter que equilibrar isso. Aqueles maus valores exercitados, tudo aquilo que está na contramão do que deveria ser feito em prol do melhor para todos e que não foi, nós vamos ter que rever isso. Então, mesmo nesse momento, mesmo que eu tenha tido acesso à doutrina espírita, ao conhecimento, a todas as imputações daquilo que eu deixei de fazer e não o fiz, tudo será objeto de chegada, é como se fosse uma chegada mental e daquilo que eu deveria e poderia ter feito, e assim não fui. Mas a pergunta 165 diz assim, ó, vejam só, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a espiritualidade diz assim, ó, influência é muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Nós estamos num processo de escalada rumo à luz, e para isso é necessário que nós empreendamos e que nós trilhemos sempre um caminho construtivo. Já sabemos que somos espíritos imortais, já sabemos que estaremos aqui muitas vezes mais ainda na carne, já sabemos que já estivemos aqui muitas vezes e que esse processo de vida ele é interminável para o espírito. Ele é interminável. E queiramos ou não, nós seremos espíritos numa condição melhor, muito melhor, diria eu. Seremos espíritos puros. Algumas vezes até mesmo nós que somos espíritas, nós duvidamos disso, né? Vêm certas indagações, nós nos vemos ainda comprometidos com algumas situações que nos fazem questionar. Mas isso é inconteste. Isso é inconteste, né? Essa condição de pureza, ela nos chegará. E, na medida que vamos nos esclarecendo, não só em relação ao retorno à pátria espiritual, ao retorno ao plano físico, toda vez que nós temos acesso ao esclarecimento e vamos nos preenchendo, cada vez mais vamos ficando plenos. Cada vez mais temos em nós a capacidade do exercício do melhor. E é exatamente isso que nós viveremos em determinado momento de nossa vida espiritual, em que estejamos preenchidos de tudo aquilo que é necessário para esse aprimoramento. Essa perturbação que nós estamos falando agora, ela está muito afeta à condição que ostentamos aqui no nosso planeta. Está muito afeta. Por quê? Porque aqui é um planeta de provas e expiações. Aqui é um planeta de espíritos imperfeitos, na sua grande maioria. Aqui é um planeta em que a gente vem consolidar e aprender como fazer
preencher essas lacunas, ter acessos que nos farão certamente vivenciarmos uma condição melhor a nível de felicidade, a nível de exercício das relações e a nível de exercício da fraternidade. E quando assim estivermos tomados de tudo aquilo que é necessário para que essa condição se mostre e se exercite, nós já seremos capazes, inclusive, de afastar essa perturbação. Essa perturbação que estamos dizendo hoje, que é exatamente esse conceito de uma vida melhor, essa vida física que vivemos aqui, que nos dá acesso à doutrina espírita, que faz com que nós estejamos cada vez mais capacitados a nível de conhecimento. Tudo isso evita o quê? Tudo isso evita males, tudo isso evita consequências, tudo isso evita desconforto. E quando falamos em desconforto, estamos falando inclusive nessa perturbação. Porque a perturbação, ela é um desconforto. Quando nós não nos entendemos, quando nós não nos vemos, quando nós ainda desconhecemos a nossa condição, seja de espírito encarnado ou de espírito desencarnado, estamos vivendo de uma forma desconfortável, de uma forma desfavorável. Agora vejam vocês, quando tudo isso já foi captado, compreendido e já é objeto da nossa lucidez. Esse desconforto deixa de existir. Esse desconforto deixa de se dar porque eu tenho o conhecimento, eu já tenho a aceitação, eu já me reconheço, eu já me vejo nessa condição de espírito. E essa condição de espírito, que me faz entender, inclusive, quando eu retorno ao plano espiritual sem a carne, evidentemente, já não é mais objeto de nenhuma obscuridade, não é objeto de desentendimento, não é objeto de indagações. Pelo contrário, eu já me vejo, eu já me aceito, eu já consigo entender que é fazendo o meu melhor que tudo isso vai deixar de existir de forma desfavorável. Vejam o ganho, a inserção de todo o conhecimento necessário para que eu me reconheça, para que eu me observe, para que eu me entenda e para que eu viva melhor, seja em que plano for. No plano físico, no plano espiritual, seja em que plano for. A necessidade de fazermos o nosso melhor enquanto espírito tem tantas consequências, ela é igualmente tão benéfica e reduz tanto de não só de incompreensões, mas também de tudo aquilo que nos causam malefícios, que hoje, através do estudo, hoje, através desses companheiros que se comprometeram em trazer para nós tudo aquilo que abreviam a nossa estada desconfortável nesse plano físico ou em um outro qualquer, que já não cabe mais eu adiar ou deixar para depois. Ao final desse capítulo, que trata da volta à vida espiritual, eu só consigo consolidar o entendimento de que eu sou espírito, eu sou um espírito imortal, que eu tenho muitas formas de me comportar diante da vida, que é essa caminhada rumo à luz e à progressão, e que me traz tanto conforto, me traz tanto alinhamento às leis naturais, às leis divinas, que eu agradeço, que eu me entendo, que eu me vejo
que eu consigo enxergar o nosso Pai como aquele que coloca à nossa disposição tudo aquilo que é favorável para o nosso crescimento, mas também para a nossa felicidade, e que cada vez mais me motiva a acessar tudo aquilo que for de informação precisa e valiosa para o meu adiantamento. O Livro dos Espíritos traz para a gente todo o entendimento necessário para que eu cada vez mais me debruce aqui, cada vez mais esteja atento àquilo que verdadeiramente se passa em todos os planos, e para que eu me preencha de forma, inclusive, a que possa agradecer a esses benfeitores, aqueles que me antecederam, aqueles que têm boa vontade em fazer com que essas informações cheguem a mim, e para que eu possa cada vez mais apressar o meu passo, os meus passos rumo a esse progresso, através do entendimento, através do estudo. Que a oportunidade seja bem aproveitada, que possamos estar atentos, operosos, agradecidos e sempre em alinho com as leis naturais. Que Jesus preencha a todos os nossos corações. Graças a Deus.